Bom dia, sejam bem-vindos. Nessa parte nós falaremos de outras correlações. O nosso objetivo com essa aula é falar da correlação parcial e da correlação de Spearman e a importância e utilidade delas. Nós vamos começar pela correlação parcial. Existem casos em que a correlação simples pode influenciar discussões equivocadas a respeito das relações entre duas variáveis. O exemplo mais simples que eu já consegui elaborar até hoje é a correlação entre o número de copos de café, que a gente vai chamar de X, e o número de copos de chocolate quente vendido numa cantina, que a gente vai chamar de Y. Se efetuarmos uma correlação entre essas variáveis, encontraremos valores positivos, o que não faz muito sentido, pois são bens que competem entre si. Então, o que isso quer dizer? Se você compra uma xícara de café, você não compra um copo de chocolate quente. Então, a correlação esperada era para ser negativa. Então, por que quando a gente fizer essa correlação, a gente vai encontrar valores positivos? Isso vai ocorrer porque ambas as variáveis são influenciadas simultaneamente pela temperatura do dia. Então, quanto maior a temperatura, mais inibirá o consumo dessas bebidas. A gente bebe muito bebidas quentes quando o dia está muito frio, né? Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser o consumo de café e menor vai ser o consumo de chocolate quente. Isso pode fazer com que, se você analisar esse consumo em vários dias, como amostras, nos dias quentes abaixa os dois simultaneamente. Nos dias frios aumenta o consumo dos dois simultaneamente. A correlação parcial vai poder contornar esse problema, porque ela remove primeiro o efeito da terceira variável que influencia simultaneamente x e y, para depois fazer a correlação. Ou seja, nós podemos primeiro remover o efeito linear de w sobre x e y e efetuar a correlação sobre o restante. Então, a gente poderia considerar as equações a seguir. Se a gente tem que a variável x é uma função linear da variável w, então a gente poderia ter o beta0 de x mais o beta1 multiplicado pelo w, mais o erro. A mesma coisa para y, sendo influenciado por w, a gente teria o beta0 da y, o beta1 da y, e aqui a gente teria o nosso w, aqui o erro. Então, se a gente quer tirar o efeito de w, a gente poderia utilizar o erro dessa função, porque aí a gente já removeu o efeito de w. Então, qual que seria o erro? Poderia ser descrito como xi, e aí eu passo o resto para o outro lado subtraindo. Menos beta0 do xi, menos wi, que multiplica o beta1 para o x. A mesma coisa a gente poderia fazer para o y. E aí a gente pode encontrar a correlação entre esses erros de x e de y. E ela não vai carregar consigo as influências da w. Existem duas formas de se obter a correlação parcial. Uma delas é essa daqui. A gente faz a correlação parcial xy removendo o efeito de w, pegando os resíduos que a gente mostrou anteriormente e fazendo a correlação entre eles. Então, o resíduo da variável x e o resíduo da variável y. Então, a covariância entre eles dividido pela raiz quadrada da variância. Então, basicamente, tudo que a gente já viu até agora, só que em vez de aplicar em y, a gente aplica no resíduo de y. A vantagem dessa ferramenta é que isso poderia ser feita a correlação linear entre x e y, removendo efeitos de w, que inclusive em w não fossem apenas linear do primeiro grau, fossem, por exemplo, quadrático ou qualquer até outras funções mais complexas, porque a gente poderia usar as equações para remover o efeito de w em x e em y e depois usar os resíduos para calcular a correlação entre eles. Então, poderia ser feito para casos de dependência mais complexa em relação a w, inclusive que x tivesse uma equação de dependência e y uma modelagem totalmente diferente em relação a w.
O caso mais comum e aplicado é para o efeito apenas linear. Então, que além de ser uma correlação linear entre x e y, a gente ainda removeria o efeito de W, pensando que W influencia x e y de forma linear. Nesse caso, existe uma segunda opção de resolver que torna tudo mais simples, que a gente pode pegar a correlação entre x e y, a simples, subtrair pela correlação de x com W e a correlação de y com W, e dividir o resultado pela raiz quadrada de 1 menos o quadrado da correlação de x e W, que multiplica 1 menos o quadrado da correlação de y e w. Então, desse jeito aqui, ó, é muito mais simples, porque você pode ir no Excel e pedir a correlação entre esse, a correlação entre esse e a correlação entre esse. E o resto basta você montar a equação. Depois da aba correlação, eu criei uma nova chamada partial. Está abreviada, que é para vocês poderem brincar aqui, ó, de simular 3 variáveis, fazer correlação de x e y parcial a w, então removendo o efeito de w. Então, o que a gente tem aqui? Aqui tem eu acrescentei uma tabelinha aqui para vocês poderem escolher as médias e os desvios de cada variável e o quanto que a w vai influenciar x e o quanto que a w vai influenciar y. Então você muda os valores aqui e automaticamente vai gerar dados simulados aqui referentes a eles. Então, vou pegar aqui, vou clicar nessa para vocês verem a simulação. Então ele pega a média mais uma variação associada independente, multiplicado por 1 menos a porcentagem que você deu para W, mais a variação de W menos a média de W, mais o que eu obteve lá do W, multiplicado por a proporção que W influencia. Então, dessa forma, dá para a gente influenciar com a W, x e y simultaneamente com a mesma equação. E para a gente obter a correlação parcial, a gente vai ter que usar uma fórmula um pouco mais complicada, que é essa aqui. Por quê? Porque a gente tem que tirar os efeitos do beta 0 e do beta 1 para cada W do x, né? Então a gente tem que trabalhar com o erro do x, o x como uma função linear de W. Então a mesma coisa para o y. Então a gente vai trabalhar com uma fórmula chamada Array Formula, que ela vai permitir a gente multiplicar o valor observado de x pelo estimado, e aqui para y também, o valor observado menos estimado. E aí no estimado é aquela mesma sistema de solução de equações, né? Que a gente tem a matriz multi da nossa x multiplicado pelo nosso solution, que é todo esse resto. Quem que é o nosso solution? É a inversa de x' que multiplica x''y. Então aqui eu resolvi colocar tudo de uma vez, porque vocês já fizeram várias vezes, então vocês já vão ficar craques aí de tanto fazer isso aí. Então, vocês podem olhar com calma depois nessa tabela, brincar e modificar os valores. E aqui está o W, que também tem uma equaçãozinha para ele, para obter ele. E aí a gente tem os valores de correlação para x e y, e aqui para os resíduos de x e y. Então, os resíduos de x em função de w, que sobra, e de y em função de w, que sobra. Então, uma correlação entre os resíduos. Então, a gente tirou antes o efeito de w. Então, quando a gente faz a segunda parte, ó, é do E de x, do erro de x e do y de x. Então, a variância cai, porque a gente tirou os efeitos de W para ambos, então cai a variância de ambos, então ambos eram influenciados por W. Se cai a variância, cai o desvio padrão. E se ambos eram influenciados por W, então cai também a covariância, cai os valores de correlação. Pelo menos é esperado que se caia, senão pode ser questão da amostra, né? A amostra pequena também poderia acontecer uma distorção aí. Então aqui a gente tem, ó, nessa simulação uma correlação positiva, ó, x está aumentando, y está aumentando, e os resíduos dele não. Ó. Até está positivo aqui,
Vamos ver se ela vai dar significativa. Ó, aqui ó, é significativa quando é x e y, mas quando eu pego o p-valor do f para essa parte aqui, ó, que é o resíduo de x e o resíduo de y, não são correlacionados, porque eu tirei w. W, na verdade, que é uma terceira variável que estava causando essa aspecto parecendo uma dependência, né? Uma associação na variação dessas duas características. Então, se a gente olha t também, ó, era significativo, quando a gente vai para o do resíduo não é significativo, então era w que estava fazendo isso. Quando eu pego 50% aqui, ó, aí o meu z acabou falando que eu podia ficar com 50% e não rejeitar nenhuma das duas. O esperado mesmo era que nessa daqui, ó, em que eu tinha essa correlação de 50 para ser simulada, ocorresse isso, e nessa daqui ela fosse mais próxima de zero e não ocorresse, ele rejeitasse 50%. Mas, a gente, de novo, é um teste esse último, porque seria mais adequado para um volume maior de dados. Então, é aqui mais para treinamento, brincadeira. A próxima correlação que nós vamos ver é a de Spearman, que diferente da de Pearson, que avaliava a relação linear entre duas variáveis, a de Spearman avalia a relação de ordenamento das observações de cada variável. Ela pode ser obtida através dessa fórmula aqui abaixo. Então, o que é? É 1 menos essa parte aqui, ó. Essa parte ela vai verificar o grau de inversão do ordenamento entre as variáveis x e y para as unidades experimentais, para suas observações. Então, d i ao quadrado é o quadrado da distância entre a ordem classificatória da observação i para as variáveis x e y. Quando não houver nenhuma inversão, se eu pegar a variável x e as observações estiverem na mesma posição da y, mesmo que tenham variações e comportamentos distintos, não lineares, quando eu pegar a primeira observação, aqui ela é igual à primeira da outra variável, então o meu grau de inversão, o quadrado da distância entre as ordens classificatórias vai ser zero. Então vai sobrar só essa parte 1. Então ela vai ficar o máximo possível. Quando eu tiver o caso de inversão máxima, desculpe. O primeiro aqui foi o último lá. E assim vai, na inversão máxima, essa distância aqui vai ser a máxima possível. Então ela vai ser uma distância de 2. Então, essa parte da equação, que é ponderada pelo número de observações, obviamente. Então, ela vai ser menos 2. Então, 1 menos 2 fica menos 1. Então, ela vai ser a correlação mínima possível. Então, esse tipo de correlação é interessante, porque ele detecta se está mudando a ordem aqui das unidades experimentais dentro de cada variável analisada. Hoje eu vejo dois principais usos para essa correlação. O primeiro que eu coloquei aqui é, por ser mais amplo, calcular a relação entre variáveis que possuem uma assimetria muito grande. O principal que eu vejo aqui é a contagem de células somáticas, tem assimetria muito alta. Contagem de carrapatos também pode ter, contagem bacteriana, algumas variáveis hormonais. Então, a correlação linear não é adequada para esse tipo de variáveis que vão ter problema. Então, quando a gente estiver trabalhando com uma análise não paramétrica, para auxiliar essa análise, da mesma forma que se a gente estivesse trabalhando com uma paramétrica, a gente poderia, entre as variáveis respostas, utilizar a correlação linear como auxiliar na nossa discussão. Seria mais adequado quando a gente tiver que trabalhar com não paramétrica, a gente, entre essas variáveis respostas, também calcular uma correlação adequada para esse tipo de variável. Então, seria um uso interessante. O segundo uso, que eu coloquei como segundo por ser da sub-área específica de melhoramento animal, mas é o que eu vejo mais trabalhos, para comparar metodologias principalmente, mas poderia ser para comparar índices de seleção ou características distintas
para o melhoramento genético, seja na seleção de animais ou também poderia ser com variedades forrageiras. E como que funciona? Quando eu faço uma correlação linear, eu posso ter em alguma metodologia, principalmente metodologia que vai ser a vantagem, resultados assim, para classificação dos reprodutores, por exemplo. E eu posso ter uma outra metodologia que eu tenho resultados muito mais espalhados. Agora, na hora que eu vou analisar por algumas medidas de grau de qualidade, de ajuste, eu poderia ter influência desse espalhamento em dizer qual das metodologias é melhor. Mas no final das contas, se eu pegar aqui, e esse animal é o que está primeiro numa metodologia, é o primeiro na outra, o que está em segundos é o segundo na outra, o que está em terceiro aqui é o terceiro na outra, o que está em quarto é o quarto na outra, o que está em quinto é o quinto na outra, o que está em sexto é o sexto na outra. O que mudou? Não mudou nada, porque na hora que eu for selecionar, se eu for fazer uma seleção que dá mais prioridade, dá mais peso e usa mais para reprodução os animais que ficaram melhor classificados, então vai mudar. E se eu for fazer uma metodologia que corta aqui, pega uma porcentagem desses animais e a outra descarta, também não vai mudar nada dessas metodologias se elas não tiverem inversão classificatória. E essa que é a vantagem da correlação de Pearson. Ela não está muito preocupada com essas mudanças nos valores, se ela ocorre de forma linear, não linear. Ela está preocupada com mudando a classificação das observações dos indivíduos, quando eu mudo a metodologia, quando eu mudo a característica a ser selecionada. Então, por isso que no melhoramento ela é bastante utilizada. Ela também tem algumas críticas em outras áreas, principalmente, que algumas pessoas que utilizaram ela mal no passado, muito poucas, porque às vezes ela dá valores de um pouco maior magnitude, então pode ter gente que utilizou ela de forma inadequada e acabou gerando algumas críticas. Mas não é essa a importância dela, o uso dela está aqui. O primeiro é esse e o segundo é esse que eu vejo para a produção animal. Vou acabar com a confusão que pode estar aí, fazendo primeiro um exemplo com ausência total de inversão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tampar esses valores aqui para não causar nenhuma confusão a você. Então, olha só, nós temos a variável x e temos a variável y. Para a primeira, segunda, terceira e quarta observação, x é 4, 5, 6 e 7. Já o y é 2, 4, 7 e 9. Então, se a gente pegasse aqui para o x, teríamos 4, teríamos 5, teríamos 6 e teríamos 7. Se a gente pegar para o y, ele já teria o quê? Para a mesma observação, teríamos 2, teríamos 4, teríamos 7 e teríamos 9. Então, notem que se a gente parar para calcular a correlação de Pearson, não vai dar o valor exato de 1. Por quê? Porque embora não haja mudança na ordem classificatória, se eu pego a observação, a menor aqui, 4 para um e 2 para outro. Depois é 5 para um e 4 para outro. Depois é 6 para um, 7 para outro. E por fim, 7 e 9. Então a correlação não vai ser perfeita. Enquanto um aumenta 1, outro aumenta 1 também. Mas, se a gente parar para pensar, não houve nenhuma inversão classificatória. O primeiro aqui, em ordem crescente, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Aqui é a mesma coisa, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, é isso que a correlação de Spearman vai detectar. Ela vai verificar se houve ou não inversão. Então, como que a gente vai calcular ela? A gente vai pegar e calcular o rank ou a ordem dos elementos de forma crescente de x. Então, qual é o menor x? É o 4. Então, vem aqui e põe 1. O segundo é o 5. Então, vem aqui e põe o 2. O terceiro é o 6. Vem aqui e põe o 3. O quarto é o 7. Vem aqui e põe o 4. A mesma coisa eu vou fazer para o y. Qual que é o menor y que eu tenho aqui? É o 2. Então, vou colocar primeiro. O segundo menor é o 4. O terceiro menor é o 7. Então, vamos pôr 3 aqui para ele. E o quarto é o 9. Então, em vez de eu trabalhar com os valores, eu trabalho com a ordem desses valores. Alguns chamam de ranqueamento, tem gente que critica por
essa palavra não ser do rank, né, de origem inglesa, mas pode ser ordem, correlação de rank, o que você quiser utilizar, para mim está ok. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar as distâncias, ó, esse menos esse menos esse menos esse menos esse. Aí, quais são as distâncias? Como não mudou, não teve inversão, todas as distâncias são zero. E o quadrado dessas distâncias é zero também. Então, o somatório do quadrado dessas distâncias, que é um dos elementos principais na equação, que está aqui, ó, o somatório dos quadrados da distância, vai ser igual a zero. Então, 0 vezes 6 vai dar zero. Zero multiplicado pela parte inferior da equação, que é 4 vezes 15, que é 60, 0 vezes, dividido por 60, quer dizer, vai ser o quê? Zero. Então, 1 menos 0 é 1. Então, a nossa correlação é máxima, porque não houve nenhuma inversão classificatória. Mesmo que, quando a gente vai calcular a de Pearson, a gente vai achar um pouquinho de diferença, não vai ser exatamente 1. Então, temos aqui os produtos de x e y para cada observação, temos a soma deles, a gente pode utilizar aqui. Temos também a soma de y aqui e a soma de x aqui. Temos o n, que são 4 observações, e temos também a soma de quadrados não corrigida de x, a não corrigida de y, e podemos fazer o quadrado aqui do... Vamos apagar aqui, ó. Ficou faltando o que? O quadrado da soma de x e o quadrado da soma de y. Então temos todos os elementos nesse quadro, por isso que eu acabei deixando eles aqui. E aí a gente vê que a correlação ela não chegou exatamente 1, ela foi bem próxima. Como que a gente poderia fazer essa continuar sendo 1 e essa daqui distanciar, ainda baixar mais? Se a gente colocasse uma dispersão maior, então a gente pudesse, o x continuasse assim e o y tivesse valores mais distintos e com maior dispersão. Então a gente poderia gerar essas distorções aqui. Obviamente você não cria dados e gera distorção, mas aqui é só para uma aula, só para a gente aprender de onde estão vindo as coisas, né? E a máxima inversão, outro exemplo, ó, quanto seria a máxima inversão? Quando, ó, aqui 4, 5, 6, 7, ó, então a gente tem 1, 2, 3, 4 na ordem, né? Então vamos apagar aqui por enquanto. E aqui não, aqui a gente tem 9, 7, 4, 2. Então o primeiro é o de baixo. O segundo menor é esse. O terceiro menor é esse. E o quarto menor é esse. Então está mudando a ordem classificatória. Não só está mudando, como ela está invertendo. O maior que o menor lá. Então ocorreu a inversão máxima possível. Então aqui, ó, como que a gente calcula o D? Antes não precisava, porque era tudo zero, mas aqui a gente vai colocar 1 menos 4 menos 3. 2 menos 3 menos 1. 3 menos 2 mais 1. E 4 menos 1 mais 3. Se eu somasse aqui daria zero, não faz sentido a soma dos desvios. Então a gente vai fazer o quê? O quadrado dos desvios para depois somar e obter aqui o valor. Então, quanto que é o 3, menos 3 elevado ao quadrado? 9. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Mais 1 elevado ao quadrado, 1. E mais 3 elevado ao quadrado, 9. Então, 9 mais 1 mais 1 mais 9, 20. Então, a gente vai pegar esse valor de 20 e vai substituir nesse somatório aqui. Então, 6 vezes 20, dividido por, que dá 120, né? Dividido por 4 vezes 4 ao quadrado, porque aqui é n vezes n ao quadrado menos 1. Então, priorizo primeiro resolver o que está no parênteses. Então, 4 vezes 4, 16, menos 1, 15, 4 vezes 15, 60. Então, 120 dividido por 60 vai dar 2. Só que aqui é negativo, 1 menos 2. Então, 1 menos 2 é menos 1, que é quando ocorre a máxima inversão, ocorre o valor mínimo para esse tipo de correlação. Só que aqui, ó, não foi igual a menos 1, não foi a máxima magnitude. Então ele distanciou um pouco de menos 1 no sentido de zero.
Agora nós vamos ver um exemplo que já vai parecer um pouco mais com o que a gente encontra na prática, que a gente encontra alguma inversão, mas é difícil a gente encontrar nenhuma inversão ou uma inversão máxima. Então aqui a gente tem o 4, o 5, o 6 e o 7 continuam na mesma posição, então 1, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Entretanto, o y está aqui, ó, 7, 4, 2 e 9. Então esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então 1 menos 3 menos 2. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, mais 2. E 4 menos 4, 0. Então, quadrado, menos 2 ao quadrado, 4, 0 ao quadrado, 0, 4, 2 ao quadrado, 4, e aqui, 0 ao quadrado, 0. Então, 4 mais 0, mais 4 mais 0, igual a 8. Eu vou substituir esse valor no somatório. Então, 6 vezes 8, aqui em cima, aqui embaixo fica igual, porque o n a gente não mudou. Então, essa é uma correlação para um meio irreal, né? Porque quanto que a gente utilizaria apenas 4 observações? Eu não vejo muita utilidade, mas a gente tem que ver no ensino da forma mais prática e visível possível. Imagina eu ficasse fazendo exemplos aqui e a gente ficar calculando aqui à mão 50 observações. O que vocês aprenderiam no final das contas? Então, uma coisa é você aprender, outra é você vai lá, utiliza o software e entende de onde que aquilo está vindo. Então, aqui, ó, 4 vezes 15, 60, então 48 dividido por 60, 0,8. Então, 1 menos 0,8, 0,2. Então, temos uma correlação baixa, muito baixa, positiva. E maior do que a correlação de Pearson. Então, algumas pessoas até criticam isso, que antigamente tinha algumas pessoas que às vezes tentavam pegar essas correlações de Spearman no sentido de obter uma correlação de magnitude um pouco mais forte. E aí realmente merecia crítica. Você não pode fazer isso. Ela tem a sua utilidade. Você vai usar a correlação de Spearman quando você estiver trabalhando numa situação em que ela se enquadra. Aqui eu usei o SAS para rodar uma das simulações. Eu peguei de um título opcional que é o title banco de dados e criei um arquivo de dados, data entrada, então chamada entrada, coloquei o input para as variáveis x, y e w, o arroba para continuar a leitura na mesma linha, então aqui veio x, y e w, e o arroba permite que aqui continue x, y e w. O cards é o comando que vai sinalizar que eu vou entrar com os dados aqui diretamente no editor, no code. E aí eu vou pôr um proc print para imprimir esses dados no output, no results, e um run para realizar tudo até aqui. Depois um título totalmente opcional, de novo, correlação de Pearson e o proc core, eu poderia pôr Pearson, mas ele é default, então não vou pôr. Eu coloco a variável x e y e run. Aqui, outro título opcional, correlação de Spearman, então proc core. Agora sim eu vou pôr o argumento Spearman nesse procedimento para falar que não é para rodar o default Pearson e sim o Spearman. E variável x, y e run. Por último, eu vou tirar o Spearman daqui e vou acrescentar depois da variável x e y o argumento parcial w. Então ele vai fazer a correlação parcial de x e y, removido o efeito de w sobre essas duas variáveis. Então vamos rodar aqui e ver se vai funcionar. Então está aqui o banco de dados, a gente não digitou nada errado, poderíamos verificar aqui. Aqui nós temos a correlação de Pearson e aqui nós temos valor para correlação entre x e y, entre x e x, obviamente é 1, e y, obviamente é 1. Então, além da correlação, nós temos a significância. Depois nós vamos para a correlação de Spearman, e aí o resultado foi bem menor nesse caso. Algumas pessoas criticavam muito a correlação de Spearman no passado, falando que geralmente ela dá valores, acha a correlação mais facilmente, em que no caso todos foram significativos, mas o valor dela foi de menor magnitude, embora seja
maior em valor, né? Mas em magnitude, esse aqui desviou mais de zero. E aí, essa crítica talvez ela era adequada se alguém estivesse usando a correlação de Spearman pensando em encontrar valores de maior magnitude. Com certeza a crítica seria válida. Entretanto, a correlação de Spearman ela tem a sua aplicação adequada, que é quando a gente quer, por exemplo, comparar animais ou plantas ou cultivares de plantas pelo desempenho em uma determinada característica, se está mudando o ordenamento dessas variedades de planta ou dos reprodutores, por exemplo, quando eu mudo de uma característica para a avaliação genética de uma outra característica. Então, ela tem sim a sua utilidade, a correlação de ranking ou de ordem, né? Só que são esses os casos, quando eu quero verificar se está havendo inversão ao usar uma variável ou outra, ou uma metodologia ou outra metodologia. Geralmente é muito utilizado para verificar se está tendo diferença nos indivíduos selecionados quando eu mudo a metodologia de avaliação. A parcial ela remove primeiro o efeito de uma terceira variável, no caso W. Então olha que interessante, a correlação era negativa. Quando eu tiro o efeito de W, a correlação ficou positiva. Então, o W estava influenciando positivamente uma variável e negativamente a outra, né? Então, é interessante nesse sentido. É comum alguém realizar uma análise de correlação erroneamente para estudos de causa e efeito. Ou alguém me pedir para fazer uma análise para ver se não tem correlação entre duas variáveis que, na verdade, ele quer verificar se existe causa e efeito entre elas. Essa não é a estatística adequada. A correlação é uma medida descritiva de interdependência de duas variáveis, ou seja, a correlação não serve para estudos de causa e efeito de uma variável dependente quantitativa em função de uma variável independente também quantitativa. Para esse caso, a gente deve usar a análise de regressão, tal como será visto em uma aula futura. A correlação ela poderá ser utilizada, então, como uma medida descritiva dessa variação conjunta entre duas variáveis respostas, sendo interessante para auxiliar na discussão, comparação de trabalhos e, inclusive, para apontar investigações mais profundas que possam ter interesse em verificar a influência simultânea de uma terceira variável sobre elas e tentar uma modelagem sobre essa terceira variável utilizando regressão. Trouxe um exemplo aqui em suínos, em que vamos ver um experimento para tentar auxiliar na elucidação de qual ferramenta a gente deveria utilizar. Suponha que você queira testar a influência do nível de proteína sobre o que? Ganho médio diário e espessura de toucinho. Nesse caso, quem são as nossas variáveis respostas? Eu vou analisar mais de uma, eu vou analisar tanto a influência sobre o GMD quanto a influência sobre o ET. Então, as nossas variáveis dependentes são duas. Então, vou fazer uma análise para GMD e outra análise para ET. E quem são as dependentes? Aqui a gente está testando uma só, que é quantitativa também. Então, nesse caso, o NP é nossa variável independente e dispomos de duas variáveis dependentes, GMD e ET. Dessa forma, podemos realizar as seguintes estatísticas, de forma mais simples possível. Algumas análises de regressão, poderia ser para testar efeito de primeiro grau e segundo grau, às vezes a função quadrática, né? Do GMD em função de NP. Análise de regressão da espessura de toucinho em função do NP, uma outra análise. Agora, se eu quiser analisar GMD e ET, o GMD não causa a espessura de toucinho e a espessura de toucinho não causa o GMD. Elas estão correlacionadas, né? Podem estar correlacionadas. Então, eu posso fazer uma análise descritiva e ainda posso testar se essa correlação é diferente de zero, estatisticamente ou não. Então,
Isso é o que eu posso fazer. Inclusive, eu poderia fazer uma correlação parcial a NP, tirando o efeito de NP das duas antes e testando o resíduo de GMD e o resíduo de ET, se eles são correlacionados. Estatística nem é tão difícil assim. Obrigado pela participação e até a próxima.